Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é o supremo propósito de Deus. Ontem nós começamos com uma introdução ao assunto, e eu quero só, antes de nós orarmos, relembrar algumas coisas que nós já falamos, para poder refrescar na tua mente as informações e para que também a gente possa dar sequência, tendo também bases sólidas para aquilo que nós vamos falar hoje, nesses dois períodos, se assim o Senhor nos permitir. Primeiro ponto importante a ser relembrado é que quando nós falamos do supremo propósito, nós estamos falando de algo que de fato é supremo, está acima de todo o resto. É a vontade soberana de Deus que foi proposta antes da criação de qualquer coisa. É, portanto, o supremo propósito de Deus, ou seja, Deus não está pensando em outra coisa, Deus não está fazendo outra coisa, Deus não está interessado em outra coisa, a não ser que o seu supremo propósito se cumpra. Por isso o tema supremo propósito. Segundo ponto importante a ser relembrado é que o supremo propósito de Deus, ele não tem a ver com coisas criadas por Deus ou com coisas feitas por Deus, e sim com a pessoa do próprio Deus, com a própria divindade, porque é algo que existe antes da criação de qualquer coisa e também antes de Deus fazer qualquer coisa. Portanto, é algo que é inerente à pessoa do próprio Deus, tem a ver com a pessoa do próprio Deus. Ou seja, nós precisamos ter o ponto de vista correto. Daqui saiu a ilustração do elefante, para os irmãos que estavam aqui ontem, né? Cada cego apalpa uma parte do elefante e fica pensando que o elefante é aquilo, quando na verdade não consegue enxergar o todo. E essa é também a situação da igreja nos nossos dias, infelizmente. Mas o Senhor, pela sua muita graça e misericórdia, tem permitido que o seu remanescente enxergue o todo e não fique preso apenas a uma parte, daquilo que é o supremo propósito de Deus. Quando nós falamos em coisas como salvação, libertação, cura, transformação de vida e assim por diante, nós estamos falando de coisas que são necessárias e coisas que são de Deus. Em momento algum nós estamos pregando contra estas coisas, ou dizendo que essas coisas não são importantes. O que nós estamos dizendo é que estas coisas são meios pelo qual o Senhor nos levará a alcançar o supremo propósito. Ou seja, estas coisas só existem para que o supremo propósito de Deus se cumpra. São meios para alcançar o supremo propósito. Portanto, nenhuma delas, nem mesmo o reino, eu vou viver para conquistar o reino. Você está vivendo por uma parte, que é um meio que o Senhor tem para que se alcance o supremo propósito, porque o reino não é o supremo propósito de Deus, é uma parte, é um meio pelo qual o Senhor nos levará a alcançar o supremo propósito. Amém, irmãos? Então, nós temos que enxergar o todo e não apenas uma parte. Nós também vimos ontem que Jesus Cristo ele veio à terra com uma missão soberana de revelar o Pai. E nós não podemos reduzir a obra de Cristo. O que seria reduzir a obra de Cristo?
seria dizer, por exemplo, que Jesus veio à terra para morrer pelos meus pecados. Isso é reduzir a obra de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não veio à terra para morrer pelos meus pecados. Jesus Cristo veio à terra para revelar o Pai. Esse é o seu propósito, essa é a sua missão, é isso que ele veio fazer. Morrer na cruz é uma parte que faz com que ele revele o amor do Pai por nós. Mas ele não veio morrer na cruz, ele veio revelar-nos o Pai. Porque o mundo, em sua essência, vive uma orfandade, uma ausência de Pai. Porque até então, até a manifestação de Jesus, nem sequer os homens ousavam chamar Deus de Pai. Já foi um escândalo para os judeus quando Jesus os ensina a orar chamando Deus de Pai. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Como assim Pai nosso que está nos céus? Porque não havia nem sequer a possibilidade dos homens enxergarem Deus como Pai. Mas Deus é Pai, e tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, tudo que Deus está fazendo, tudo que tem a ver com Deus, tem a ver com o relacionamento de um pai e um filho. Portanto, é assim que Deus quer ser conhecido, como um pai. E essa paternidade precisa ser restaurada, e esse é o grande objetivo de Cristo Jesus. Ele mostrar o Pai, que até então os homens tinham apenas como Deus, como Senhor, mas que a partir de então será revelado a eles como Pai. Os irmãos estão aí? Amém, meus irmãos? Então nós não podemos reduzir a obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo para revelar a pessoa do Pai. E por que ele teve que vir revelar a pessoa do Pai? Porque o Pai não pode ser visto, por causa da sua glória. Ver ao Pai é o mesmo que morrer, Ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo, a não ser que você, quando ver a face dele, já tiver a mesma natureza e a mesma glória que ele tem. Então você vai poder ver a face dele. Os irmãos estão aí? Mas esse é um assunto para mais tarde. Nesta obra de Cristo, onde ele vem revelar o Pai, então Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que nós temos, ou deveríamos ter, tínhamos, como a biografia do Filho, na verdade é uma biografia do Pai. É o Pai sendo revelado, porque o Pai é revelado pelo corpo do Filho, e o Filho é revelado pelo corpo da esposa, que é a igreja. Os irmãos estão aí? Por isso que Cristo é a glória de Deus, e a igreja é a glória de Cristo. Por isso que Cristo é o mistério de Deus, e a igreja o mistério de Cristo. Assim como o Pai teve o corpo do Filho para se revelar ao mundo, o Filho tem o corpo de sua esposa para revelar-se ao mundo. Os irmãos estão aí? Então nós não podemos fazer confusão com isso. Nós não devemos acreditar ou pensar que a missão de Jesus tenha sido outra senão revelar o Pai, fazer o Pai conhecido, fazer com que os homens conhecessem o Pai em sua plenitude, em sua essência, em seu caráter, em seus sentimentos, em seus pensamentos, em suas palavras, em suas obras, ou seja, conhecer quem é o Pai. Quem é o Pai? O Pai é aquele que está nos evangelhos. Este é o Pai. E como eu conheço o Filho? Olhe para a igreja, porque a missão da igreja é revelar o Filho. Quantos estão aí? Vamos lá.
Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Não comecei o assunto ainda, é só por causa da cara de incrédulo de alguns irmãos que nós vamos ler o texto. Preste atenção, Efésios capítulo de número 3. Nós deveríamos ter uma clara compreensão da carta de Paulo aos Efésios. Sem uma clara compreensão da carta de Paulo, existem algumas cartas que, na verdade, nós precisaríamos ter uma clara compreensão. E Efésios é uma delas. Efésios, Colossenses, carta aos Hebreus, Romanos. Sem uma clara compreensão dessas 4 cartas, você não pode dizer que compreendeu o Evangelho, porque você não compreendeu o Evangelho. E no capítulo 3 aqui, a partir do verso de número 1, os irmãos estão aí? Ele vai dizer assim, por esta causa, eu estou lendo na ACF, tá? Só para os irmãos calibrarem junto. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. A causa que ele está falando está no verso de número 19 em diante do capítulo 2. Depois você vê lá, ele vai dizer que nós não somos mais forasteiros nem estrangeiros, mas somos santos e da família de Deus. Diga, da família de Deus. Então é por esta causa que ele se coloca como prisioneiro de Cristo, por nós os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério, diga este mistério, manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Então um mistério foi revelado a Paulo. Os irmãos estão aí? Por isso, quando vocês lerem esta carta, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Diga, Cristo tem um mistério. Amém, meus irmãos? Qual é o mistério de Cristo? A igreja. Diga assim, mistério é aquilo que está escondido. Então observe, Cristo estava escondido em Deus, portanto ele é o mistério de Deus. A igreja está escondida em Cristo, por isso ela é o mistério de Cristo. E Paulo está dizendo que ele tem uma compreensão sobre este mistério. Verso 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, ou seja, ninguém conheceu, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Diga assim, o mistério de Cristo não é revelado por Cristo. Quantos estão aí? Diga por quê? Porque Cristo veio revelar o mistério do Pai. E quem é que vai revelar o mistério de Cristo? Diga, apóstolos e profetas. Amém, irmãos? Por isso que sempre esses dois, na edificação da igreja, vêm primeiro. Conforme está escrito lá em Coríntios capítulo 12. Os irmãos sabem do que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Sim mesmo? Do que eu estou falando então? Guarda aí o texto, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 12. Observe, verso de número 27. 1 Coríntios 12, 20. Se não quiser abrir, só leia aqui, depois, porque a gente vai ter que voltar para Efésios. Ora, vós sois o corpo de
Cristo e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo, assim como Cristo é o corpo de Deus. Amém? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Diga assim, primeiramente. Isso aqui fala justamente do lugar. Não no sentido de preeminência, mas no sentido de ter que vir primeiro. E em segundo lugar, profeta. Diga profetas. Diga, por que profetas e apóstolos? Porque eles têm a revelação do mistério de Deus. Ou melhor, eles têm a revelação do mistério de Cristo, que é a igreja. Então, sem esses homens não há igreja. Volta para Efésios, verso de número 5. Preste atenção na leitura. Efésios capítulo 3, verso 5. Diz assim: o qual no outros séculos não foi manifestado ao Filho dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Diga assim, o mistério de Cristo não é revelado pelo próprio Cristo. Diga, o mistério de Cristo é revelado pelo Espírito aos apóstolos e profetas. Por isso que na igreja eles precisam vir primeiro. Olha para mim, o mistério de Cristo é a igreja. Quem é que tem o conhecimento sobre o que é a igreja? Dado pelo Espírito. Apóstolos e... Então, se não há apóstolos e não há profetas, o que não existe? Igreja. Vamos fazer qualquer coisa, menos igreja. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Qual é o fundamento? Cristo, e outro edifica sobre ele. Ou seja, por que ele colocou o fundamento? Diga por quê. Porque ele tem o desenho. Porque ele é um apóstolo que tem conhecimento do mistério de Cristo. Diga assim, o que o diabo fez? Pergunte para mim, o que o diabo fez? Banalizou a figura de apóstolos e profetas. E fez com que a igreja tenha repúdio a esse nome. Então fala assim, apóstolo, pronto, estou fora. Quero nem saber o que é isso. E diga, e com isso, perdeu-se o desenho. Porque olha para mim, Deus não vai mudar o plano por causa de erros nossos. Ah não, já que não tem apóstolo e profeta, Deus vai revelar agora o mistério de Cristo para os pastores. Diga assim, quem faz gambiarra somos nós. Deus não, irmão. Não tem essa, na falta de tu, vai tu mesmo. Não funciona assim. Quantos estão aí? Ele caminhou com 12 por 3 anos e meio. Eles falharam em ter a revelação do mistério. Ele pegou e levantou outro. Que teve a revelação. Os irmãos estão aí? Verso 6. Qual que é esse mistério? A saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Porque até aqui, acreditava-se que o corpo era composto só por judeus. Tanto é que Pedro nem queria pregar para gentil.
E aí vem Paulo e tem a revelação do mistério, que esse mistério engloba judeus, gentios, gregos, romanos, e em Cristo já não há mais gentio, judeu, grego, romano, porque todos passam a ser um. Os irmãos estão aí? E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aí, verso 7: do qual fui feito ministro, trabalhador, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão. A palavra comunhão aqui é administração, é oikonomos. Então essa palavra comunhão aqui, ela não traduz corretamente o sentido. O ideal seria administração, e demonstrar a todos qual seja a administração do mistério, que dá a ideia de mordomia, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Diga, para quê? Para que agora, diga agora, diga o tempo. Qual que é o tempo? Agora, pela igreja. Pelo quê? Através, ou seja, o meio, através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Diga assim: agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida. Pergunta é: quem é a multiforme sabedoria de Deus? Quem é? Abre lá, 1 Coríntios, vamos lá. Se os irmãos tivessem respondido mais rápido, nós teríamos ido para o assunto. Mas como demoraram para responder, nós vamos para o texto. Pois mãe, ficou um Cristo assim meio Cristo. Ficou parecendo um chute. Os irmãos estão aí? Olha só, verso de número 18 primeiro, capítulo 1. Essa é a prova que os irmãos realmente não sabem onde estava o texto, né? Capítulo 1, verso 18. Não tem problema não saber. Até agora. A partir de agora tem problema se você não souber. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Os irmãos estão aí? Verso de número 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da... Diga assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Diga assim: o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, mas deveria ter conhecido. Não, essa não precisava repetir, era só eu falando. Diga assim: por quê? Porque a sabedoria de Deus veio ao mundo só para revelar Deus. Vamos lá? Verso 22. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria de Deus? Cristo. Sim ou não? Sim ou não? E Cristo veio ao mundo para fazer o quê?
revelar o Pai. Só que pela sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus. Diga assim, por quê? Porque eles rejeitaram a sabedoria de Deus. Mas para nós que somos salvos e que somos chamados à salvação, entendemos que Cristo é a sabedoria de Deus. Os irmãos estão aí? Que esteve oculta em mistério e que agora, pela igreja, essa sabedoria será revelada. Diga assim: Cristo, o mistério de Deus, a sabedoria de Deus, vai ser revelado agora pela igreja. Cristo não é revelado por Cristo, porque Cristo revela o Pai. Quem revela o Filho é a igreja, que somos nós. De que forma? Diga assim, há um desenho para isso. Primeiro, o Espírito de Deus entrega o desenho aos apóstolos e profetas. Os apóstolos e profetas lançam o fundamento e os outros irmãos edificam sobre esse fundamento. Os irmãos estão aí? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o desenho, esse é o modelo. E para perverter o desenho e o modelo, o diabo faz o quê? Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer aqui, porque eu tenho repetido isso há muito tempo, e eu tenho a sensação de que as pessoas não têm dado crédito ao que eu tenho falado. Mas observe isso. O diabo não tem problema que você use as palavras certas, desde que as palavras certas não tenham para você o significado certo. Consegue compreender? Você pode usar a palavra certa, mas essa palavra certa tem que significar para você outra coisa, que não o significado certo. Por exemplo, quando nós falamos de amor, o que é o amor para as pessoas? Um sentimento, normalmente um sentimento meloso. Por exemplo, o pai não corrige o filho que faz arte, e aí se você for perguntar para o pai por que ele não consegue corrigir o filho que faz arte, ele vai dizer assim: porque eu o amo. E ele coloca na conta do amor esse sentimento que na verdade não tem nada a ver com amor, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que, ou seja, se ama, corrige. Então, ou seja, nós usamos a palavra certa, eu amo o meu filho, só que o significado de amor, para mim, está deformado. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso serve para muita coisa. Por exemplo, se nós chegarmos na igreja e falarmos sobre paternidade, a maioria dos irmãos vão rejeitar. Diga por quê? Porque a visão que tem sobre paternidade não tem nada a ver com a paternidade na Bíblia. Se nós falarmos sobre apóstolos, irmãos, os irmãos precisam ter um apóstolo. Como isso está distorcido o significado, o que vai se entender? Vai se entender assim, que nós precisamos de alguém com mais autoridade sobre nós, para mandar na gente? Irmãos, nós precisamos de um profeta. Para quê? Para ficar adivinhando CPF, RG? Porque é essa a visão que tem sobre profeta. Ou seja, não tem problema de usar a palavra certa. A grande questão do diabo é distorcer o significado das palavras, para que você rejeite isso. Mas nós precisamos de apóstolos e profetas. Caso contrário, não existe igreja. O que nós precisamos fazer
é restaurar o sentido das palavras segundo a palavra de Deus. O que é um apóstolo? O que é um profeta, biblicamente falando? Não, é o irmão que abriu um monte de igreja, esse aí é apóstolo. Não tem nada mais equivocado do que isso. Não, é o irmão que consegue adivinhar o futuro, esse é o profeta. Nada mais equivocado do que isso. Então nós precisamos restaurar as palavras. Os irmãos estão aí, irmãos? Mas vamos voltar aqui para o assunto. Observe, Cristo revela o Pai, a igreja revela a Cristo. Cristo é o corpo do Pai, a igreja é o corpo do Filho. Os irmãos estão aí? E isso já deveria mudar completamente o nosso comportamento e a nossa responsabilidade acerca de sermos igreja. Porque qual que é o nosso papel? O nosso papel não é ficar reunido aqui, fazendo reuniões, cultos e festas. O nosso papel é expressar a Cristo em um mundo corrompido de trevas que não o conhece. Porque nós somos a igreja, nós somos o seu corpo. E se ele vai ou não ser conhecido, depende se nós estamos ou não expressando ele corretamente, se Cristo está ou não vivendo em nós. Os irmãos estão aí? Bom, e o último ponto que nós falamos, eu vou tirar esse microfone daqui, porque esse negócio aqui, ele está caindo e eu estou segurando ele faz hora, e ele fica baixando ali. Vou falar assim, amém, irmãos? Pode deixar cair, acho que se eu encostar a mão, não, mas só leva ele para lá daí. Não, quer passar a mão. Eu encosto aqui, eu acho que não vai dar problema. E o último ponto que nós falamos ontem, que nós vamos começar a falar hoje, é que se Cristo veio manifestar o Pai, e todas as obras, as falas, tudo ali é do Pai, a cruz também é uma obra que está no coração do Pai, sempre esteve no coração do Pai. E quando nós falamos de cruz, irmãos, nós temos que entender o significado da cruz. E qual é o significado da cruz? Então aqui nós entramos no assunto de hoje. Qual é o assunto de hoje? A cruz é o modo de vida de Deus. Observe, a cruz é o modo de vida com a qual Deus vive. Deus vive uma vida de cruz. A cruz não foi um momento no Calvário. A cruz foi a manifestação de algo que sempre esteve em Deus. Porque sempre foi a forma de Deus viver. Os irmãos estão aí? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas. Vamos lá. Capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9. A partir do verso de número 18. Preste muita atenção, amém, irmãos? Tente não se perder, tente não deixar o seu pensamento vagar. Fique comigo. Olha só. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com ele os discípulos e perguntou-lhes dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Quem que a multidão diz que eu sou? Respondeu eles, disseram, João o Batista, outros Elias, outros que um dos antigos profetas ressuscitou, e disse-lhes, e vós? Quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse, o Cristo de Deus. Diga, o Cristo de Deus. Diga, o ungido de Deus. Diga, o enviado de Deus. Lá em Mateus está todo o contexto disso, aqui não está.
e admoestando-os mandou que a ninguém referissem ou falassem sobre isso, dizendo: bom, já que vocês entenderam que eu sou o Cristo, vamos revelar o plano. Qual é o plano? É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Diga, é necessário. Diga assim, não é opcional. Ou seja, já que vocês sabem que eu sou o Cristo, eu vou dizer para vocês o que é necessário que eu viva. E aí lá em Mateus está, que Pedro vai chamar ele para o canto e vai dizer: olha, não, de maneira nenhuma faça isso. Ele vai repreender a Pedro e vai dizer: para trás de mim, Satanás, que só pensa nas coisas dos homens e não nas de Deus. Mas aqui não está, aqui está o resumo. E dizia a todos, aí ele vai falar a todos: se alguém quer vir após mim, diga assim, se alguém quer me acompanhar, se alguém quer ir para onde eu vou, se alguém quer ser o que eu serei, tem um caminho. Qual é o caminho? Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Então diga assim: cruz significa negar a si mesmo em função de alguém. Vamos de novo? Diga, cruz significa negar a si mesmo em função de alguém. No caso de Jesus, ele vai negar a si mesmo em função do Pai, porque ele ama e obedece o Pai. Então ele abre mão da vida dele por causa do Pai. No nosso caso, nós abrimos mão da nossa própria vida por causa de Cristo. Olha só, verso de número 24: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Diga, por amor de mim. Então diga assim: cruz é eu abrir mão da minha vida por causa de Jesus. Olha para mim, talvez vamos falar sobre isso mais para frente. Não pense que todo sofrimento é cruz, porque para ser cruz precisa ter algumas características específicas. Diga, quais? Primeiro, tem que ser voluntário. Não entendi, pastor. Toda situação que você foi colocado sem poder escolher não é cruz. Diga, para ser cruz, eu tenho que escolher passar por aquilo. Diga, segundo, para ser cruz tem que ser por amor a Cristo. Pastor, minha esposa é minha cruz. Não é. Diga assim, sua esposa é a sua glória. Está muito longe de ser cruz, porque a mulher é a glória do homem, assim como a igreja é a glória de Cristo, assim como Cristo é a glória de Deus. Quantos estão aí? Diga, cruz, voluntário e abrir mão da própria vida, tendo outra opção. Ou seja, não é algo que eu não tenho escolha. Eu podia escolher não passar por isso, mas por amor a Cristo, eu escolho perder a minha vida. Quantos estão aí? Lembra ontem quando nós lemos que havia 12 legiões de anjos à disposição dele? Ele podia sair dali, mas ele voluntariamente, por amor ao Pai, decide passar por aquela situação, mesmo podendo ser livre.
Então, cruz é perder a vida por causa de outro. Perder a vida por causa de outro. Amém, meus irmãos? Quantos estão aí? Então, observe. Eu estou dizendo a você que Deus vive uma vida de cruz. Preste muita atenção agora, porque essa parte é uma parte chave. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que os seres da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nenhum deles vive para si mesmo. Eu vou repetir. Eu estou dizendo, quando eu digo que Deus vive uma vida de cruz, o que é Deus? Deus é a divindade, né? Na sua totalidade, composta por 3 pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Diga assim: os 3 são um. Os 3 são Deus. Amém? Agora, nenhum deles vive para si mesmo. Nenhum deles busca glória para si mesmo. Cada um dos seres da divindade ou da trindade, como você quiser falar, vive em função do outro. Portanto, eles vivem uma unidade perfeita. O Pai não vive para si mesmo, o Pai vive para o Filho. O Filho não vive para si mesmo, o Filho vive para o Pai. O Espírito não vive para si mesmo, o Espírito vive para o Filho, e vivendo para o Filho, ele vive para o Filho e para o Pai. E o Pai e o Filho cuidam do Espírito. Quantos estão aí? Agora olha para mim, diga assim, uma parte importante. Antes de nós entrarmos no assunto aqui da divindade mais profundamente. Quando nós falamos nos seres da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 são Deus. E os 3 são iguais, diga iguais, em natureza e em essência, mas não em funcionalidade. Vamos de novo? Diga assim: o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Diga, os 3 são Deus, mesma natureza, mesma glória, mesma essência, mesmo poder, não a mesma funcionalidade. Diga, por quê? Porque o Pai nunca vai se submeter ao Filho. Diga assim: são um, vivem uma unidade perfeita, mas existe uma hierarquia de funcionalidade. Diga assim: por que isso é importante? Porque a igreja é uma extensão do que Deus é. Então, observe, a frase "somos todos iguais" está correta, desde que você esteja falando de natureza. Ninguém aqui é mais do que o outro em natureza. Somos todos filhos de Deus e somos todos iguais. Os irmãos estão aí? Diga assim: o mesmo Espírito que habita em mim, habita em todos. Diga assim: o mesmo direito que eu tenho, todos têm. Diga: a minha oração é ouvida igual a de todos. Diga: porque nós somos um e somos todos iguais em natureza, não em funcionalidade. Coré, Datã e Abirão tiveram dificuldade com isso. Diga assim: por quê? Porque o argumento deles foi o seguinte: quem vocês pensam que são?
se colocando sobre a congregação? Porque Deus está no meio de todos, e todos são iguais. Eles estavam certos, todos são iguais em natureza. Só que Deus levantou Moisés e Arão como autoridade sobre o povo. Quantos estão aí? Amém, irmãos? E entender isso a essa altura do campeonato é algo importantíssimo, porque nós estamos vivendo o tempo de relativização de tudo. Mesma essência, mesma natureza, mesmo poder, mesma glória, mas o pai nunca vai se submeter ao filho. E o filho sempre vai se submeter ao pai. E o espírito sempre vai se submeter ao filho. E para eles isso não é um problema. Diga por quê? Porque Deus, não existe orgulho em Deus. Não existe soberba em Deus. Por isso que tem que haver em nós o mesmo sentimento ou a mesma mente que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, ele é o quê? Não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele poderia dizer assim: uai, vai você, nós somos iguais, somos Deus aqui, por que não vai você? Diga, mas o filho vive uma vida de cruz. Então ele abre mão da sua vida por causa do pai. O espírito abre mão da sua vida por causa do filho. E o pai abre mão da sua vida para que o filho seja visto. Nenhum dos seres da divindade vive para si mesmo. Abre a sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Eu não sei se está ficando muito confuso para os irmãos, eu espero que não. Observe. Primeira Coríntios capítulo 15, verso de número 22 em diante. Estamos lendo um pouquinho mais para a gente ganhar um contexto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 22. Os irmãos estão aí? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, diga assim, virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a força, e toda potestade e força, porque convém que reine, convém que o Filho reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Os irmãos estão aí? Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, que tira aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Então diga assim: tudo está debaixo do pé dos filhos, menos aquele que lhe sujeitou tudo. Quem é esse? Deus. Então o filho nunca governará a Deus. Agora diga assim: o filho é Deus com Deus, mesma natureza, mesmo poder, mesma glória, mesma essência, não a mesma funcionalidade. Olha para mim, entre você, membro do corpo nesta comunidade local, e os pastores dessa comunidade, em natureza não há diferença alguma. Quantos estão aí? Diga: mesma natureza, mesma glória,
mesmo poder, mesmo direito, igualzinho. Você orou, Deus ouve. O pastor orou, Deus ouve do mesmo jeito. Diga, em funcionalidade, não somos iguais. Abre lá, Hebreus capítulo 13. Os irmãos estão aí? Verso 17. Hebreus 13, 17. O que está escrito aí? Obedecei a vossos, diga, obediência aos pastores, e sujeitai-vos a, diga, esteja sujeito, diga, esteja submisso a vossos pastores, porque em funcionalidade, você e ele não são iguais. Você consegue entender a diferença? Então, a afirmação, somos todos iguais, está certa? Está, depende do que você está falando. Ninguém aqui é maior que ninguém, amém? Mas quando falamos de funções, na própria divindade há hierarquia. Porque o Pai nunca se submeterá ao Filho. O Espírito sempre se submeterá ao Filho, sendo Deus. Na igreja somos todos iguais, não em função. E olha, nós deveríamos ter o discernimento para discernir quem está acima de nós em função, sem a necessidade de títulos. Deveríamos aprender a discernir envergadura espiritual, que é quando você tem comunhão com o irmão e você olha e reconhece, esse irmão aqui, ele é muito mais maduro que eu, e eu preciso me submeter, e eu preciso obedecer a esse irmão, mesmo sendo igual a ele em natureza, mas eu não sou igual a ele em função. Pastor, e se eu não fizer isso? Você vai para o caminho de Coré, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés e Arão, mas não sabiam que estavam se levantando contra o próprio Deus. Diga assim, por quê? Porque a uns ele pôs na igreja como apóstolos, a outros como profetas, a outros como evangelistas, a outros como pastores e mestres. Foi ele que colocou. Foi ele quem levantou. Os irmãos estão aí? Mas vamos voltar para o nosso assunto. Observe, Deus vive uma vida de cruz. O que significa isso? Nenhuma das pessoas da divindade vive para si mesmo. Amém, irmãos? Vamos ler alguns textos que vai nos trazer clareza sobre esse assunto. Se você puder abrir a sua Bíblia, eu agradeço. Evangelho de João, capítulo 17, verso de número 1. João 17, verso de número 1. Quantos estão aí? Diz assim, ó. João 17, 1. Jesus falou assim, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Diga assim, glorifica a teu Filho. Quem é que pode glorificar o Filho? O Pai, sim ou não? Mas quando o Pai glorifica o Filho, o que o Filho faz?
o Filho glorifica o Pai. Você não vai encontrar um texto onde Deus glorifique a si mesmo, ou onde Jesus glorifique a si mesmo, porque a glória que eles têm, eles recebem um do outro. Diga por quê? Porque o Filho não pode buscar a própria glória, e o Pai não pode buscar a própria glória, porque eles não podem viver para si mesmos. Eles têm glória? Têm, mas a glória que eles têm, eles recebem do outro. Olha Jesus: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho. Por que ele não disse assim, ó, eu vou me glorificar? Que ele não pode. Diga assim: aqui está a unidade perfeita, porque eles não só vivem um pelo outro, como eles confiam plenamente um no outro. Está entendendo? Sim ou não? Olha para mim. Jesus se entregou na morte. Sim ou não? E ele foi para onde? Para onde todo homem que morria ia, para o inferno, para as regiões baixas da terra. O que Jesus tinha? Diga o quê? Uma promessa do Pai, de que se ele fosse para lá, sem pecado, o Pai iria buscá-lo. Agora olha para mim. Eles estão em três: Pai, Filho e Espírito. Os irmãos estão aí? Ele vai se entregar na morte pelo Pai, e vai ser enviado ao inferno. Olha a confiança que ele tem que ter, de que o Pai vai cumprir sua palavra. Porque o Pai poderia dizer assim: bom, éramos três, tínhamos uma glória, agora menos um, vamos dividir a glória em dois. Isso não passa pela tua cabeça, né? Mas presta atenção, irmão, ele era um homem, ele não tinha como se ressuscitar. Uma vez que ele se entregou na morte, ele não tem como se auto-ressuscitar. Ele tem que confiar plenamente que o Pai não o deixará lá. E o penhor era o Espírito, que pelo Espírito o Pai traz ele de volta à vida. Quantos estão aí? Você teria essa confiança no seu irmão? Hã? Então essa é a prova que nós não chegamos à unidade perfeita. Porque a unidade perfeita é não só perdermos a vida em benefício do outro, como confiarmos plenamente no outro, sem dúvidas. A gente já vai chegar lá. Os irmãos estão aí? Então diga assim: quem glorifica o Filho é o Pai. Quem glorifica o Pai é o Filho. Quem glorifica o Espírito é o Pai e o Filho. Mas nenhum deles busca glória para si mesmo. Olha só, os irmãos estão aí? João, capítulo 8, volta um pouquinho aí. Verso de número 50. João 8, 50. Os irmãos estão aí? Jesus dizendo: eu, porém, não procuro a minha glória. Diga, eu não procuro, eu não busco a minha glória. Os irmãos estão aí? Olha só, e aí ele vai dizer: há quem a busque e julgue. Ou seja, a minha glória tem alguém que busca ela por mim. Eu não busco a minha própria glória, tem alguém que faz isso por mim. Quem é que busca a glória do Filho? O Pai. Os irmãos estão aí? Verso de número 54, olha só. Jesus respondeu: se eu quisesse gloriar, se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Diga assim: se eu buscar
reconhecimento para mim mesmo, esse reconhecimento não contaria, mas é meu Pai quem me glorifica. Os irmãos estão aí? Vocês dizem, Ele é nosso Deus. Vocês chamam Ele de Deus, eu chamo Ele de Pai. É Ele quem me glorifica. Olha para mim, Jesus não precisa se preocupar em buscar glória e reconhecimento, porque o Pai faz isso por Ele. Olha para mim, presta atenção. Por que o filho pode viver tranquilamente pelo Pai? Porque o Pai vive pelo Filho. Por que o Espírito pode viver tranquilamente pelo Filho? Porque o Filho e o Pai vivem pelo Espírito. Olha o que eles disseram: se vocês falarem mal de Deus o Pai, será perdoado. Quem falou isso foi Deus através de Jesus Cristo. Lembra, Mateus, Marcos, Lucas e João não é Jesus, é Deus. Se vocês falarem mal do Filho, também será perdoado. Agora, se vocês falarem contra o Espírito, não vai ser perdoado nem nessa vida e nem na vindoura. O que eles estão dizendo ao Espírito? De você nós cuidamos. E o que o Espírito faz? O que o Espírito faz? Não fala do que é seu, não busca a sua própria glória, mas fala do Filho, e glorifica o Filho, e o Pai glorifica o Filho, e o Filho glorifica o Pai, e o Espírito glorifica o Filho, mas nenhum deles vive para si mesmo. Diga, a isso nós chamamos vida de cruz. É você viver uma vida que não é para você mesmo. Você abre mão da sua vida em função de outro. Quantos estão aí, irmãos? Vamos lá? Os irmãos estão, vamos avançar mais? João capítulo 17, verso 4 e 5. Olha o que Jesus disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. O que Jesus fez na terra? O que Jesus fez na terra? Vamos lá, irmão. Os irmãos estão com preguiça? O que Jesus fez na terra? Não, segundo o texto, irmãos, olha lá. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a... O que Jesus fez? Glorificou o Pai. Bom, se ele está aqui, irmão, por que ele não se glorifica a si mesmo? Diga assim, por quê? Porque essa não é a vida que eles vivem. Eles nunca vivem para si mesmos. Ele veio à terra não para glorificar a si mesmo, mas ele veio à terra para glorificar o Pai. Verso 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha antes que o mundo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, agora, Pai, você me glorifica com a glória que eu já tinha antes que o mundo existisse. Os irmãos estão aí? Então diga assim: a glória do Pai é a glória que o Filho dá. Diga, a glória do Filho é a glória que o Pai dá. Diga, a glória do Espírito é a glória que o Pai e o Filho dá. Diga, a glória do Filho é a glória que o Espírito dá. Mas nenhum deles pode buscar glória para si mesmo, reconhecimento para si mesmo, porque eles não podem viver para si mesmos. Então Deus vive uma vida de cruz. Entre
aquilo que nós podemos chamar de uma comunidade, porque Deus é uma comunidade, ou Deus é uma família, como você quiser chamar. São mais de uma pessoa vivendo uma harmonia perfeita, onde nenhum dos seres vive para si mesmo. Quantos estão aí? O filho vai para a cruz por amor ao pai, mas o pai coloca o filho à sua destra e diz: eu colocarei todos os inimigos debaixo dos seus. Por que o pai não diz assim: eu vou colocar os inimigos debaixo dos meus pés? Por que o pai coloca os inimigos debaixo dos pés do filho? Porque olha para mim, se o pai diz assim, eu colocarei os inimigos debaixo dos meus pés, ele está vivendo para ele. Ele está usando o poder dele em favor de si próprio. E eles não podem fazer isso, porque eles vivem uma vida de cruz, de renúncia constante, onde cada ser da divindade vive pelo outro. Quantos estão aí? Irmão, vamos lá, vê se você vai entender. Abre a sua Bíblia lá em Filipenses comigo. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso de número 5. Fica bem atento, irmãos, porque nesse seminário nós vamos construindo partes e depois unimos elas. Amém, irmãos? Então nós vamos unir o que nós estamos falando agora com o que nós falamos ontem. Depois vamos construir mais uma parte e unir, né? Então dá a impressão de que é outra coisa, mas a gente vai conectá-las. Amém? Porque elas estão totalmente ligadas. Filipenses capítulo 2, verso 5. Se você está aí, diga glória a Deus. De sorte que haja em vós, tem que haver em nós, o mesmo sentimento. A palavra sentimento aqui é psique, que dá a ideia de mente. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? Que sendo em forma de Deus, ele é Deus, com Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se agarrou à posição de ser Deus. Mas, o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo. Diga assim, esvaziou-se a si mesmo. Observe, não foi o Pai que o esvaziou. Foi ele que a si mesmo se esvaziou por vontade própria. Os irmãos estão aí? E tomando a forma de servo, diga, ele, por vontade própria, tomou a forma de servo. Não foi o Pai que o obrigou, foi ele que quis. Fazendo-se semelhante aos, diga, fazendo-se. Não foi Deus que fez ele, foi ele que se fez. Fazendo-se é um ato de fazer-se a si próprio, semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si. Ninguém humilhou ele. Foi ele mesmo que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ele decidiu obedecer, ninguém obrigou ele a obedecer. Os irmãos estão aí? Então olha para mim, para baixo, desde ser Deus até a morte de cruz, foi todas decisões dele, e decisões voluntárias. E tudo isso ele fez por amor ao Pai. Os irmãos estão aí? Quantos estão aí? Agora vai começar a trajetória de subida. Porque os humilhados serão exaltados. Só que a trajetória de subida
não é ele que faz. Diga por quê? Porque ele não pode exaltar a si mesmo. Observe isso, verso 9. Por isso, por esse motivo, porque ele voluntariamente esvaziou-se a si mesmo, tomou forma de servo, fez-se igual aos homens, foi obediente à morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Quem foi que o exaltou? Deus. E lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Quem foi que deu o nome a ele? Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Jesus. Não. Ele fez tudo isso para a glória de quem, irmão? Diga, ele não vai ficar com a glória. Porque tudo que ele faz é para glorificar o Pai. E tudo que o Pai faz é para glorificar ele. E tudo que o Espírito faz é para glorificar o Filho. Porque eles não vivem para si mesmos. Eles vivem uma vida constante de cruz. Quantos estão aí? Por isso, irmãos, observe, a tentativa da serpente de apresentar Deus do oposto do que Deus é. O que Deus é? Totalmente altruísta e nunca viveu em função de si mesmo. Mas a serpente, quando aborda Eva, quer apresentar um Deus egoísta que só pensa em si mesmo. Foi assim que Deus disse: vocês não podem comer das árvores do jardim? E na verdade, Deus tinha plantado um jardim com as próprias mãos, para que o homem pudesse usufruir de todas as árvores. E tem muito crente que até hoje ainda acha Deus egoísta. Mas deixa eu dizer uma coisa: o teu Deus, o nosso Pai, sempre viveu uma vida de cruz. Nunca pensou em si mesmo, nunca viveu por si mesmo, nunca beneficiou-se a si mesmo, mas a divindade vive um em função do outro. Diga, qual é a questão? É que antes do universo ser criado, só existiam os três. Então eles viviam numa comunhão perfeita, beneficiando um ao outro. Até que, preste atenção, até que, de tanto prazer, glória e honra que o filho dava ao pai, o pai teve uma ideia, uma vontade. Diga qual? Eu poderia ter mais filhos iguais a esse. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Mas vamos lá, continuando. Deus vive uma vida de cruz. Os irmãos estão aí? Vamos ver a ação do Espírito. João 16, verso de número 13 e o verso de número 14. João 16, Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 13 e verso de número 14. Olha o Espírito Santo. Quantos estão aí? Mas quando vier aquele
O Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo. Diga, o Espírito não fala de si mesmo. Os irmãos estão aí? Observe. Mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Por quê? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Diga assim: o Espírito não fala de si mesmo, não glorifica a si mesmo. Diga assim: o Espírito recebe do Filho, ouve do Filho, fala do Filho e glorifica o Filho. Diga por quê? Porque o Espírito faz parte da divindade e também vive uma vida de cruz, não pensando em si mesmo, mas glorificando o Filho. E quando ele glorifica o Filho, junto ele glorifica o Pai. Por isso que você nunca vai ver o Espírito. Aí, observe. Quem é que está atuando na igreja agora? O Espírito. Amém, irmãos? Deus está no trono, Jesus Cristo está assentado à sua destra, e o Espírito é o que está atuando na igreja, dentro e sobre os crentes. Os irmãos estão aí? Por isso que você não vai ver falar do Espírito. Paulo vai cumprimentar os irmãos, que o amor de Deus e a graça de Jesus Cristo esteja convosco. E cadê o Espírito? Diga, não fala. Diga por quê? Porque é Ele que está falando, e Ele não fala de si mesmo. Por isso que você vai procurar nas cartas, mas não é o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Mas é o Espírito que está atuando, e Ele não fala de si mesmo, porque Ele não busca glória para si. Abre lá, vamos lá, 1 Coríntios, corre lá. Vamos ver algumas cartas. Os irmãos estão aí? 1 Coríntios 1:1. Só para você ver, só para você entender. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E cadê o Espírito? Ele está falando, e ele não fala de si mesmo. Quantos estão aí? 2 Coríntios, vamos lá. Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão na Acaia, graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Cadê o Espírito? Está falando, e ele não fala de si mesmo, porque é ele que está inspirando. Então ele não aparece, para que o Filho e o Pai sejam glorificados. Fica claro isso para os irmãos? Sim ou não? Observe isso. Vamos de novo para 1 Coríntios capítulo 15. Vamos nos atentar para um outro detalhe.
O Pai colocou todas as coisas debaixo dos pés do Filho. Amém, irmãos? 27. Porque todas as... 15 e 27. 1 Coríntios 15 e 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Pai nunca estará debaixo do governo do Filho. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Diga assim: tudo está no governo de Cristo. O que Cristo vai fazer? Pegar tudo e dizer assim: Pai, não vou ficar com isso, toma para você. Os irmãos estão aí? Para que Deus seja tudo em todos. Agora olha para mim, diga assim: aonde está a graça de Deus? Que é o que nós vamos falar na terceira parte. Já deu nosso horário. Diga assim: aonde está a graça de Deus? É que nós estamos sendo convidados a fazer parte da divindade. Sermos Deus com Deus. Diga, por quê? Porque Ele vive tanto a cruz, que Ele quer compartilhar conosco sua natureza, sua glória, seu poder, sua essência, seu caráter e tudo o que Ele é, fazendo-nos Deus com Deus. Quantos estão aí? Aí vamos dar um intervalo para você ficar pensando nisso. Na volta, nós vamos aos textos e vamos entender finalmente o que é o supremo propósito de Deus. Amém? Eu ainda não falei qual é. Vou falar na próxima sessão. E aí vai ser revelado o supremo propósito de Deus. Amém, meus irmãos?